Muito boa tarde, Santa Catarina, pontualmente 12:30, e está no ar a versão SC, jogo aberto, ao vivo para todo o território de Santa Catarina, que hoje, mais do que nunca, o nosso estado é verde e branco. Afinal de contas, a Chape pode escrever um capítulo importantíssimo da história do nosso futebol. Sim, importantíssimo do nosso futebol, Polivalente, boa tarde para você, pois jamais em uma competição continental, um time do nosso estado chegou à final de um torneio de tamanha expressão, que é sim a Copa Sul-Americana. Ano a ano, ela tem se mostrado dessa forma, um torneio que é de fato pra gente observar mais de perto, dar mais valor, né? Até porque tem representantes, Gustavo, que fazem parte da história do futebol mundial. Não é a história do futebol do seu país, não. Da história do futebol mundial. Caso de São Lourenço, que vai estar enfrentando hoje à noite a Chapecoense. No apito inicial, Chapecoense classificada com 0-0. Repetindo o que aconteceu nos últimos 3 jogos, Chapecoense classificado porque não tomou gol nos últimos jogos. Eu acho que essa história, que esse momento, que vive a Chape, com o estádio lotado, com a presença do seu torcedor em massa, o momento que vive o futebol do Oeste Catarinense, o momento que vive Chapecó para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, é muito interessante e importante. O Brasil já esteve várias vezes numa semifinal, mas pela primeira vez vai ter um time do interior do país, do interior do estado, numa semifinal da competição. Muito perto de chegar à final, inclusive. A gente vai dar uma olhada então na agenda do Jogo Aberto SC. Olha só o que está rolando hoje à noite lá na cidade de Chapecó. Apenas isso, Claudionir, só isso está rolando em Chapecó. 15 para as 10 da noite, semifinal, é jogo da volta, Chapecoense São Lourenço. Lembrando que a ida foi o placar de 1-1. E vale lembrar também que o campeão da Copa Sul-Americana tem torneio para disputar na Europa, torneio para disputar no Japão, torneio para disputar na Libertadores da América do ano que vem, a Recopa Sul-Americana, enfim, um mundo de vantagens para você, torcedor do Verdão. Só o passo de chegar à grande final já é algo excepcional para a Chapecoense. Logicamente, quando chega à final, você quer o título. Mas eu vejo o seguinte, hoje é o momento de escrever a história do futebol mundial, que a Chapecoense chegou a uma final de uma competição intercontinental. Uma competição continental. Vai conseguir chegar a uma competição intercontinental, é outra história. É passo a passo, momento a momento. Mas hoje a Chapecoense tem tudo para chegar à final. O El Ciclona é o adversário, assim chamado. O São Lourenço terá pela frente Verdão do Oeste, que para esse jogo tem apenas um desfalque. O torcedor não consegue mais esperar. Quer logo ver a Chape em campo pela Sul-Americana mais uma vez. A expectativa para o jogo de volta pela semifinal contra o São Lourenço é de arena lotada, com público próximo de 20 mil pessoas. Um 0-0 garante a Chape na final e outro 1-1 leva a decisão para os pênaltis. Mas o Verdão quer garantir a vaga no tempo normal. E o time garante, vai se transformar na hora em que entrar em campo. Quando se entra dentro das 4 linhas, muda tudo. Então são jogadores que querem defender o seu. E a gente sabe o que eles querem passar, mas nós queremos muito mais ainda. Mas como vem de 3 vitórias seguidas no Brasileirão, Caio Júnior não deve fazer muitas transformações na escalação. Ele não revelou o time, mas confirmou o Kempis no ataque. Tendo apenas Johan como desfalque, a Chape quer continuar escrevendo uma bela história em 2016. Eu respeito sempre, a opinião de todos. Eu considero realmente o São Lourenço uma equipe de mais tradição, mas nós estamos escrevendo uma história que pode ser um dia do mesmo tamanho do São Lourenço ou de outras equipes argentinas ou brasileiras. Aí muito provavelmente, ele está respondendo aquilo que o Diego Aguirre falou ontem, nós debatemos aqui no Jogo Aberto EC, quando o técnico do São Lourenço falou semifinal de Sul-Americana do que para a Chapecoense, por conta da tradição internacional que os argentinos têm nesses torneios. Apesar de que, viu, Claudionir, desde 1999 o São Lourenço não sabe o que é ganhar um jogo oficial aqui no Brasil, isso mesmo, desde 1999, quando aquela oportunidade na Copa Mercosul, já extinta, acabou vencendo o Corinthians. É bem verdade, conseguiu classificações aqui, em território brasileiro, mas daí na condição de penalidades, né? Um com empate contra o Cruzeiro, conseguiu vencer o jogo em casa e empatou fora de casa contra o Cruzeiro e levou a vaga. A penalidade foi contra o Grêmio, aconteceu contra o Grêmio, dentro de casa. O resultado foi bom para o São Lourenço, fora de casa ruim, mas conseguiu, na penalidade, a situação de classificação. Logicamente,
tem razão, digo aqui, com relação ao peso da camisa do São Lourenço, com relação à tradição do São Lourenço comparado com a Chapecoense. Mas o Caio Júnior também tem toda a razão quando diz o seguinte: a Chapecoense está escrevendo a sua história. A tradição da Chapecoense está começando a aparecer a partir desse momento. Não é por acaso que a Chapecoense vem de 3 vitórias no Brasileiro. Um brasileiro difícil, um brasileiro complicado, um brasileiro onde ele enfrentou equipes consideradas muito grandes como São Paulo, dentro de casa, e conseguiu fazer 2-0. Botafogo. O Botafogo, que está jogando um futebol muito bom, e a Chapecoense com o time mesclado conseguiu um grande resultado. Então, por tudo isso, tem que respeitar a Chapecoense sim, e eu acredito que o São Lourenço vai fazer isso. Falasse futebol mesclado e tal, não, time mesclado, eu lembrei da torta mesclada do seu Valdir daqui doce ali, lembra daqui doce? Que saudade. Lembra daqui doce? Claro que sim, ali no Estreito. Na principal via do Estreito que leva a Florianópolis. Leva ao centro de Florianópolis. É demais, é demais. Pois bem, olha só, depois do seu Valdir lá daqui doce, que não existe mais, né? Então por isso não é merchan, então a gente não vai precisar pagar por esse motivo. Pois bem, vamos fazer contato com o Chapecó, lá tá a Elisandra Vissoto, Claudinho Miranda. Elisandra, boa tarde pra você. Fala pra gente sobre os ingressos, hein? Qual é a expectativa de público? O Luquinha falava ali, né? Que muito provavelmente tem quebra de recorde hoje na Arena Condá. Boa tarde pra você, Elisandra. Boa tarde, Gustavo, e boa tarde a todos os amigos que acompanham o Jogo Aberto SC. Chapecó já respira a Copa Sul-Americana e o jogo de hoje à noite. Para a partida de hoje, a expectativa é superar o maior número de público que a Arena Condá já comportou, que foi em 2014, na partida que a Chapecoense perdeu para o Grêmio de 2-1. Neste dia, em 2014, 19.200 torcedores compareceram na Arena Condá. Já hoje, de acordo com a diretoria, a expectativa é atingir a capacidade máxima, que é de 19.300 torcedores. E se você está pensando se vai ou não para o jogo de hoje à noite, corre para a bilheteria da Arena Condá, que ainda dá tempo de comprar o seu ingresso. Ainda tem 400 ingressos disponíveis para a Ala Sul, valor de R$100. E a festa deverá iniciar às 7 horas da noite, quando sinalizadores, mais de 400 sinalizadores, serão distribuídos para os torcedores recepcionar a equipe verde e branca no estacionamento do centro de eventos e dá acesso ao vestiário da Chapecoense. A festa realmente vai ser muito linda na Arena Condá hoje mais, nessa partida histórica aqui para a cidade e também para a região. Muitos turistas argentinos já estão em Chapecó desde ontem para acompanhar essa partida, mas é claro, a Chapecoense, muitos torcedores hoje pela manhã já estavam com as camisas e também com bandeiras espalhadas pela cidade. A expectativa é de uma grande festa hoje à noite. O clima é muito bom aqui em Chapecó, está muito quente e promete ser uma noite super agradável nesta partida histórica. De acordo com representantes do comércio em Chapecó, as vendas de camisas e bandeiras nos últimos dias, principalmente na última semana, aumentou mais de 50%. Tudo isso para uma grande festa, um grande caldeirão, hoje nessa partida histórica aqui na Arena Condá. E o técnico Caio Júnior está fazendo um pouco de mistérios na escalação para hoje à noite. Thiaguinho, que saiu lesionado da partida contra o São Paulo, deverá passar por exame e ser avaliado pela equipe técnica e também os médicos da Chapecoense para ver se vai estar disponível e vai poder participar dessa partida histórica. A gente tá com um pouco de dificuldade ali do que fala Elisandra, mas ela entrou na questão do time também, o Lucas já tinha falado um pouco disso. A gente aproveita, daqui a pouco refaremos o contato com a Elisandra Vissoto. Claudioni, vamos falar um pouquinho desse adversário, que é a equipe do São Lourenço, conhecido como El Ciclón, e esse El Ciclón vem, de um certo modo, até animado para o jogo, porque recentemente venceu o Huracan, que é o
principal rival. É o clássico pro São Lourenço. Lá em Buenos Aires, na Argentina, é contra o Huracán. Esse lance de pressão e tradição que o Diego fala, e muito, também tem a ver com isso, viu? Essa questão que lá em Chapecó, você não tem adversários da Chapecoense. Não tem rivalidade. Agora ele volta para Buenos Aires, aí tem cara de River, Boca, Huracán e News Old Boys e uma série de outros times que fazem pressão e que acaba se concentrando, né? Essa questão de cobrança por resultado. Até porque, queira ou não, a situação é a seguinte: São Lourenço, como eu falei ontem, a imprensa nacional quando coloca assim, qual é o jogo? Chapecoense e São Lourenço. Quem é que vai passar do São Lourenço inicialmente? Só que a Chapecoense já provou jogando fora de casa, tem todas as condições, e por ter adversários argentinos que já ultrapassou, de ultrapassar também o São Lourenço. Acho que a Chapecoense é muito próximo da final. Logicamente tem que tomar muito cuidado. O time argentino é time catimbeiro. O time argentino é time que sabe jogar muito bem fora de casa e sabe buscar o gol com muita intensidade e depois trancar. O 0-0, a Chapecoense está classificado. Mas o São Lourenço tem que ser respeitado pelo futebol que vem apresentando, também pela qualidade do seu treinador, embora no futebol brasileiro não tenha dado certo nem internacional, nem no Atlético Mineiro. Mesmo assim, tem que ter todo o respeito do São Lourenço. Vai ser um jogo, como disse Elisana, para casa cheia, para um público sensacional que vai estar empurrando. Ingressos praticamente esgotados. Tem 400 ingressos, até a noite não terá mais. Eu tenho certeza que teremos o público maior que a Arena Condá já conheceu para esse grande jogo. São Lourenço, respeito, acima de tudo, um time que vem na expectativa de fazer um bom resultado e surpreender a Chapecoense. Chapecoense não pode tomar o primeiro gol. Está a 3 jogos invictos o São Lourenço, né? Venceu o Huracán 2-0, venceu o Independente, você falava ontem 2-1, isso aconteceu na última rodada, e antes disso, empate de 2-2 com o News Old Boys. Mas teve muita dificuldade nos jogos, como a Sul-Americana é mata-mata, nos jogos fora de casa, venceu apenas um jogo. O São Lourenço. Então teve muita dificuldade nessa situação de enfrentamento na Copa Sul-Americana. E esse detalhe é muito interessante para a Chapecoense, que fora de casa, sempre, dentro de casa, sempre fez o seu papel nessa Sul-Americana. E não conta com 2 jogadores bastante experientes. O primeiro é o atacante, o Bergejo, que está no departamento médico, falo demais, né? Sim. E o Belusti. Esse aí também é meio atacante, Belusti, que a gente sabe que esse é o principal desfalque que tem o São Lourenço pro jogo. Muito bem, ó, só para relembrar, que a gente falou por cima, mas para relembrar então, a Chapecoense, numa hipótese de campeã da Sul-Americana, não vale nada a Sul-Americana, não? Bota na tela aí, pra rapaziada do Chapecó, comer ainda mais a grama por lá, aquele famoso incentivo do Jogo Aberto EC. Dá vaga na Libertadores 2017, dá vaga na Recopa Sul-Americana, que é o campeão da Libertadores desse ano contra o campeão da Sul-Americana desse ano, né? Um torneio à parte disputado no ano que vem. Claro, também Sul-Americana do ano que vem. Além disso, Supercopa Euro-Americana. Vai jogar uma partida com o time campeão da Euroleague, ou a Liga Europa, como queira. E ainda, partida na Copa Suruga. Vence o campeão do campeonato japonês, enfrenta o campeão da Copa Sul-Americana, essa partida lá no Japão. Quer dizer, vale muito para a Chapecoense, logicamente, como eu disse, é jogo a jogo. Primeiro, fazer o seu papel e chegar à final. Se você perguntar a Chapecoense, é a favorita para a conquista dessa Sul-Americana? Entendo que o Atlético tem um time mais pronto para isso. Mas mesmo assim, a Chapecoense vem nos surpreendendo há 3 anos. Chapecoense vem fazendo futebol de muita qualidade nos últimos jogos intensos. E aí você vê que o Caio Júnior conseguiu, nesse momento, ele conseguiu, com o time da Chapecoense, alcançar um nível técnico muito bom. Aí você vai para a questão física. A Chapecoense está correndo barbaridade. Impressionante. A Chapecoense está voando dentro desse Campeonato Brasileiro quando estamos em fim de temporada. Então você vê que a Chapecoense está conseguindo aliar a questão técnica, a questão física e a tática da Chapecoense, que é muito boa. Um time que aprendeu a sofrer, sabe esperar e sair na hora boa. Marcou muito para mim nesse último jogo da Chapecoense com o São Paulo. Foi volta de 41, 42 minutos. O Denner dando carrinho no segundo tempo lá no final, né? Voltando dando carrinho. Um jogo que foi, né? São Paulo intenso, jogando bem, Chapecoense jogando bem, foi um jogo maravilhoso de ser assistido. Verdade, ó, rápida parada por aqui, depois do intervalo a gente vai falar do zagueiro Marquinhos do Figueira, fez um desabafo no Instagram sobre o rebaixamento do Alvinegro, e além disso também vamos falar do Avaí, do Joinville e do Criciúma, não sai daí, hein? Podendo esse jogo do Brasil de Pelotas fechar com chave de ouro um grande campeonato e fazer um golzinho, né? Mas vai terminar com a cabeça erguida, sem dúvida alguma, quem vai pra lá vai fazer o seu melhor. Voltamos com o Jogo Aberto SC e agora para falar do Figueirense. O zagueiro Marquinhos, polivalente, para a rapaziada de casa, muita gente já sabe, mas para quem não sabe a gente vai colocar no ar então o desabafo que o zagueiro do Figueira fez na rede social Instagram.
Olha lá que ele colocou, vamos dar uma olhada? Ele disse o seguinte por lá, Cláudio, colocou uma foto do Figueira e disse assim, ó: não posso deixar de manifestar para vocês, torcedores, sobre o que aconteceu com o Figueira. Estou há 3 anos no clube, construí uma história aqui e tenho muito orgulho disso. Sempre falei abertamente com todos e agora não será diferente. Isso não é um pedido de desculpas, porque não existe desculpa para um rebaixamento. Temos todos que assumir nossos erros. Foram vários e eu me coloco dentro deles. Mas uma coisa que eu não posso aceitar é hipocrisia. Isso eu não tolero, disse o Marquinhos, que ainda falou: só quem está aqui dentro sabe quem se preocupou de verdade nesse período, quem não fez corpo mole, quem trabalhou com a verdade, pensou no clube e nunca se preocupou com vaidade e marketing pessoal. E ele fecha assim, ó: um dia a verdade vai aparecer e todos saberão quem é quem. Cláudio Nir Miranda, pra mim, é o que sou aqui. Tem gente dentro do grupo do Figueira, no olhar do Marquinhos, e aí ele me desminta se a gente estiver errado, que não estava comprometido com o clube. Que se fez de vítima no momento final do Campeonato Brasileiro. É isso que eu entendi. Só que eu penso o seguinte, eu acho que não se fez de vítima o Marquinhos. Marquinhos colocou entre os principais culpados pelo rebaixamento, o que realmente estava no grupo daqueles que escolheram, não, esse é o técnico, esse é o cara, e de repente não é mais. Agora, quando você vem a público, e aí você escreve isso, é melhor então citar nomes do que dizer que lá no futuro a verdade virá. Porque o futuro, o que vai acontecer? O Figueirense vai estar rebaixado, disputando uma Série B de Brasileiro. Houve alguém que fez corpo mole, que no final se fez de vítima, tem que dar nome aos bois. Pois é, e está programado para hoje à tarde, talvez, ainda não está 100% confirmada, mas está programada para hoje à tarde acontecer uma coletiva com o presidente figueirense, Wilfredo Brilling. Já anunciando os primeiros nomes da barca. É mesmo, né? Hoje os primeiros jogadores começam a deixar estar no Scarpelli, principalmente aqueles que estão emprestados. Tens ideia de quem pode pintar nessa barca aí? Alguns nomes? Senhor, você pega o doutor, pega Rafael Moura, que está emprestado, são jogadores que não vão ficar no clube, né? Que não vão. O Ayrton é jogador que não vai ficar no clube, então os jogadores já não fazem parte, provavelmente, dos 2 últimos jogos do Figueirense. E a gente vai acompanhar de perto e aumentar todos os detalhes aqui no Jogo Aberto SC. Agora ela é só essa, hein? A Casa Grande Auto Shopping entrou com uma promoção de fim de ano. São os melhores pneus e acessórios quase de graça. Agora corre, viu? Tem muita gente querendo aproveitar. Se você correr, ainda consegue pegar esse pneu Aro 15, meu Deus, por apenas 218 à vista. Tem certeza mesmo, produção? É isso mesmo, né? É só isso mesmo. É 218, coisa de louco, meu irmão. Ou o Aro 16 por somente 238. Vou até repetir. Aro 16 por somente 238. A melhor hora para comprar pneus e acessórios é agora. Corra e aproveite os descontos incríveis que estão esperando você lá na Casa Grande. É a última. Tudo para o seu carro. Tudo mesmo. Grande abraço, Casa Grande Auto Shopping, parceiro do Jogo Aberto SC, e entramos no assunto agora, Avaí. O Capa foi para a coletiva e durante a entrevista ele fez questão de deixar um apelo para os dirigentes do futebol catarinense. Olhem com carinho para os times menores. É muita coisa para absorver em poucos dias. Por isso, tem o jogador do Avaí que ainda está meio aéreo com a confirmação do acesso. Parece que até então estava tudo em festa, né? Não tinha caído a ficha ainda o momento que eu estou vivendo, que é de muita alegria mesmo. E é coisa que não tem palavra para explicar, até agora não tenho palavras ainda. Então respira, Capa, porque você merece. Começando o ano rebaixado para a Série B do Catarinense, com Guarani de Palhoça, e encerrando o ano com acesso à Série A pelo Avaí, Capa tem muito que comemorar. Mas pede que seu caso sirva de exemplo para abrir os olhos de quem comanda os clubes catarinenses. Acho que os dirigentes de clubes tinham que dar uma olhadinha com mais carinho, dar uma boa analisada, assim como eu saí também no time de menor expressão para vir para o Avaí. O Diego Jardel também saiu de um time de menor expressão para vir para o Avaí. Também acho que os dirigentes tinham que dar uma analisada melhor, dar uma olhada, que tem muito fruto bom por aí. Líder de desarmes e dribles certos no Avaí e tendo 2 assistências, incluindo a do gol do acesso, Capa ainda acha que falta uma coisa para fechar o ano com chave de ouro, porque aquele gol contra o Tupi não foi bem dele, né? Eu considero que foi 80% meu, mas creio eu, podendo esse jogo do Brasil de Pelotas fechar com chave de ouro um grande campeonato e eu fazer um golzinho, né? Agora sim ser diretamente meu.
É, porque a canhotinha do menino não serve só pra subir no latão, não. A canhota dele funciona muito bem. Claudioni, o apelo dele é bacana. Muito bacana, ele tá reforçando. Porque, na verdade, acho que esse ano foi muito bem aproveitado, viu? Vou citar 3 exemplos aqui. Capo e Alemão subiram pra Série A e Tiaguinho tá comendo a bola na Chapecoense, meu amigo. É verdade, bem lembrado. Thiago Rodrigues no Figueira, ano que vem deve ser titular. Eu citei os 3 que, assim, tem final de ano fantástico. É verdade. Rápida parada depois do intervalo. Jack Criciúma e um bate-papo com o Raul Cabral. Ele vai nesse ano agora, na próxima temporada, pro futebol mineiro. Sai daí não que a gente volta já já. Recebi um convite, uma situação de um contrato até o final do ano que vem, com uma equipe que tem uma infraestrutura muito boa em termos de centro de treinamento. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC. Tá com fome? Olha só então. Que covardia. Papo regado a muita picanha. Com ele o catarinense Raul Cabral, que tá indo pra Minas Gerais. Olá, muito boa tarde, Gustavo, amigos do Jogo Aberto SC. Mais uma vez a produção do Jogo Aberto me colocou para fazer um sacrifício. Ele está aqui na BR Churrascaria, aqui em Palhoça, e a gente vai conversar com um cara que é de Tubarão, mas é figura carimbada em Florianópolis. Raul Cabral, tudo certo, amigo? Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Primeiro quero saber, você gosta de churrasco mesmo? Trouxemos você pro lugar certo aí hoje? Tudo certo pro lugar certo. Trabalhei no Rio Grande do Sul, lá no Grêmio, e o churrasco lá muito bom. Aqui também espero que a gente venha degustar um belo churrasco. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui. Então vamos começar falando sobre como você começou no futebol. Você já pensava em ser treinador ou foi algum episódio que fez você abrir a cabeça aí para esse mundo? Eu pensava, quando eu jogava eu gostava muito da questão de parte tática, parte técnica, de trabalho. Eu procurava observar bastante os treinadores. E era uma das situações que eu gostava, vamos dizer assim. Mas o caminho foi se abrindo dentro do Figueirense. Comecei como auxiliar técnico, foi abrindo a ideia como treinador. Nas categorias menores, tu vai buscando um aprendizado. A gente sabe que nas categorias menores o processo de evolução dos atletas ele é mais rápido, então tu começa a visualizar que o teu trabalho está dando certo. E aí depois do Figueirense já surgiu logo em seguida o Avaí? Como é que foi esse contato para chegar no Avaí? Eu já havia recebido uma sondagem do Avaí no final de 2012, início de 2013, uma conversa, mas que não tinha havido uma evolução dentro dessa conversa. No meio da temporada de 2013, o Avaí fez novamente um convite. Eu já estava no Figueirense cerca de 6 anos, eu achei por bem fazer uma troca para ganhar novos ares e sair de uma zona de conforto. A respeito do Avaí, né? Você já chegou numa estreia, foi bastante conturbado, um clássico bastante difícil. E como é que foi essa experiência para você, vencer um clássico ali em 2014? Deu uma moral no Paulo Turra, que estava esperando aí para assumir como treinador. Foi uma ironia do destino que o primeiro jogo profissional que eu fosse fazer fosse logo o clássico, a equipe que eu tinha trabalhado por muito tempo. Uma situação que eu lembro que eu comentei com os atletas na época é que eu conheci o Figueirense muito bem, os jogadores que atuavam no Figueirense por eu ter trabalhado tanto tempo lá, então muitos atletas da base que estavam no profissional eu conhecia. Foi uma emoção diferente por ser um jogo, por ser um clássico e nas circunstâncias que a gente estava naquele momento. E aí aconteceu aquela situação daquela briga lamentável, mas que a gente sabia que pela rivalidade poderia, não que aquilo ali é normal, que é errado, mas que aconteceu, e que depois da briga acho que a gente se cortou melhor e soube aproveitar melhor as oportunidades. E esse momento atual do Avaí, o que você vê como fator primordial? É a chegada do Claudinei Oliveira? O que aconteceu para que o Avaí pudesse dar essa guinada? Eu acho que passa um ponto que passa a questão do Marquinhos, acho que é um atleta que dá esse suporte para os atletas jovens. O Avaí conseguiu uma consistência defensiva também com a chegada do Fábio Sanches e do Betão. Então teve essa consistência, o Renan é um bom goleiro, já fez um bom estadual. Vai dar uma paradinha agora no papo aqui, que tá muito bom, a gente tá gastando saliva demais aqui, vamos comer que eu tô com fome aqui, aí depois a gente continua falando de Avaí e também dos seus próximos desafios aí, pode ser? Vamos lá. Agora a gente já está aqui com a guarnição, esperando a carne chegar, junto com o Raul, então vamos continuar o papo por aqui. Estou falando ainda de Avaí. Você chegou a trabalhar com o Jocely dos Santos, conhece a situação dele, acha que ele também foi primordial nessa situação de o Avaí melhorar nessa Série B? Eu não trabalhei diretamente com o Jocely, mas eu conheço. No ano passado a gente teve uma conversa. O André Croda, preparador de goleiro do Avaí, trabalhou com o Jocely em outras equipes e falava muito bem dele.
E o Jocely foi uma das pessoas que o André, na época que a gente estava procurando o Renan, foi uma das pessoas que passou algumas informações sobre o Renan. Bom, agora a gente já tá satisfeito aqui. Almoçou bem, Raul? Como é que foi essa comida aí pra você? Ah, tudo certo. Tudo certo? Tá certo, então. Vamos continuar esse papo aqui agora pra falar daqui pra frente, né? O que você vai fazer. Primeiro também um pouco do desafio do Mirassol, como é que foi esse processo pra você chegar até atualmente. Mirassol, eu recebi um convite do Juninho, o diretor, que é um cara que tem uma moral muito grande no interior de São Paulo. Ele já vem gerindo o Mirassol há muito tempo, fomos com o time sub-20, fizemos um bom trabalho, passamos da primeira fase. A partir do momento que a gente passou da primeira fase, a gente reforçou um pouco a equipe, só que na segunda fase a gente pegou uma chave muito pesada. A gente pegou uma chave com Rio Claro, São Caetano e São Paulo. E com o São Caetano a gente acabou perdendo fora, em casa a gente estava vencendo o jogo que daria classificação, tomamos um empate no final do jogo. Mas foi um saldo positivo em termos de lançamento dos atletas, que era o projeto do clube, em termos de conhecimento do mercado de São Paulo. Pois é, como é que aconteceu o convite em Tombense? O futebol mineiro é diferente de trabalhar? Te interessou também ir pra lá depois de trabalhar em São Paulo? Eu recebi um convite, uma situação de um contrato até o final do ano que vem, com uma equipe que tem uma infraestrutura muito boa em termos de centro de treinamento, de estádio, de hotel, que é o Tombense. Com um bom grupo de atletas e que eu vá disputar uma competição como é o Mineiro, que é uma competição forte, e uma Série C, onde esse ano o Tombense bateu na trave para classificar para buscar o mata-mata, ficou por um ponto. Então é o objetivo do clube, é buscar uma ascensão à Série B. E eu estou dentro desse projeto, a gente já está montando a equipe, vai manter uma base do que foi feito esse ano, para não partir do zero. E estamos já buscando reforços para iniciar o trabalho dia 28, já buscando fazer uma boa temporada no ano que vem. Tá certo. Obrigado então ao Cabral que bateu um papo aqui com a gente. E só pra gente fechar, tem algum ídolo aí que você se espelha e quer chegar nos passos dele? Não, assim, esses profissionais que eu trabalhei no Figueirense, eu acho que principalmente o Emerson Maria e o Rogério Micali foram dois grandes profissionais que eu aprendi muito. O Emerson, inclusive, até meu treinador quando eu jogava. São dois profissionais que eu aprendi muito. E no cenário nacional, acho que o Tite é uma referência para todo mundo. A gente vê a questão, não só agora na seleção, a gente vê no Corinthians, ano passado eu enfrentei ele. Eu acho que é um profissional que a gente tem que procurar se espelhar, procurar sempre adquirir mais conhecimento para estar evoluindo. Então, ó, Raul Cabral, moço de Tubarão, da Tombense. Boa sorte com ele. Valeu, Polivalente, grande abraço pra você. Jogo aberto esse de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com a cobertura completa desse jogaço. Chape São Lourenço. Tchau, gente. Boa tarde, até amanhã.